Dr. Stone é um anime shonen, adaptado do mangá de mesmo nome que é escrito por Ichiro Inagaki e ilustrado pelo coreano Mujik Park, mais conhecido pelo pseudônimo Boichi. A sinopse da história é mais ou menos a seguinte. A humanidade como conhecemos hoje foi petrificada misteriosamente. 3.700 anos depois, a primeira pessoa sai da petrificação. É o adolescente Ishigami Senko, um estudante do ensino médio super inteligente, que desde criança foi alguém que buscou aprender sobre tudo. Quando ele sai da petrificação, impõe a si mesmo o desafio de reconstruir a sociedade tecnológica como a conhecemos hoje, partindo completamente do zero. Ele descobre como fazer a fórmula de despetrificação e a usa para salvar alguns amigos que o ajudam. E em uma situação de risco, ele acaba despetrificando Shishio Tsukasa, o garoto mais forte do ensino médio, que ajuda Senko dando-o proteção. Até que os ideais deles entram em conflito. Senko é um cientista, ele quer salvar todos os humanos e reconstruir a sociedade tecnológica. Já o Tsukasa quer salvar apenas os jovens, uma vez que para ele, os velhos são corruptos e maus. Ele também é contra a ciência nessa nova sociedade, uma vez que, a partir dela, surgiriam novamente as armas que corromperiam as pessoas puras. A partir disso, eles se dividem, e toda a história se desenrola. O anime conta com uma temporada completa de 24 episódios, já tendo uma segunda temporada confirmada, e o mangá, até a data de publicação desse vídeo, mais de 140 capítulos. E se eu te perguntasse, o que Dr. Stone reflete de importante para o momento atual, ou de modo geral, no século XXI? Eu digo que tudo. Olá, eu sou Esp, fica mais à vontade para assistir esse vídeo e bora bater um papo sobre isso hoje. Levando em consideração que o anime trata majoritariamente de ciência, vamos entender um pouco de como ela funciona. O princípio mais básico de como trabalhar com a ciência é o método científico. Ele é muito simples de entender. Primeiramente, faça uma pergunta, depois veja o que já está construído sobre o assunto e o estude. Posteriormente, formule uma hipótese e a experimente. Se a hipótese falhar, formule uma nova, até que você encontre uma hipótese válida. Um exemplo bem simplório disso é: imagine que você está em sua casa e tem uma televisão na sua sala. Ela não está ligada, você tenta ligar ela com o controle e não consegue. A pergunta é, por que a televisão não está funcionando? Sabemos que para a televisão funcionar, ela precisa estar com seus circuitos funcionando e alimentá-los com energia elétrica. A primeira hipótese é, ela não liga porque a tomada está desconectada. Você verifica essa hipótese e ela se prova falsa. Nova hipótese, o controle da TV não está funcionando. Bem, assim sucessivamente. Muitas vezes você pode chegar em conclusões que não cabem a você resolver. No nosso exemplo, imagine que o controle está funcionando, tem energia na sua casa, a TV está conectada à tomada, todos os cabos estão conectados corretamente. A hipótese mais plausível, então, é que seja um problema no circuito da televisão. Se você não tem domínio em eletrônica, a partir daí você não consegue formular outras hipóteses mais profundas. Mas você encontrou o princípio do problema, e agora que não consegue resolvê-lo, você procura um especialista que o consiga. É basicamente assim que os cientistas trabalham, cada um tem uma especialização própria e eles estipulam hipóteses para resolver problemas. E muitas vezes eles precisam de especialistas de outras áreas também, para entender perfeitamente todos os dados que coletam. Depois disso, vem a etapa de falseamento, onde outros cientistas replicam o experimento para comprovar sua veracidade ou não. Só que o que realmente vemos hoje no âmbito da política no nosso país é totalmente diferente disso. Existem muitas pessoas que negam a ciência de maneira muito ridícula, como por exemplo o formato da Terra, as alterações climáticas, ou até mesmo o funcionamento de vacinas. Essas mesmas desmerecem o trabalho e o esforço de milhares de pessoas ao longo de décadas e até mesmo séculos, que muitas vezes deram suas próprias vidas por aquilo que sabiam que tinham a verdade. O método científico garante em tese que todos os conhecimentos obtidos pelo meio dele sejam relevantes, de modo a poder aplicá-los para ajudar a nós mesmos. Observe, por exemplo, a peste negra. Ela é difundida por uma bactéria, e na medicina elas são combatidas com antibióticos. Essa doença causou toda a catástrofe que nós conhecemos entre os anos de 1347 e 1353. O primeiro antibiótico usado amplamente pela medicina foi descoberto apenas em 1928. Estima-se que cerca de metade da população da Europa chegou a morrer. Não apenas o conhecimento médico poderia salvar estas pessoas, mas também o conhecimento de saneamento básico. A ciência vem de várias áreas distintas e elas se completam.
Em Dr. Stone, um dos primeiros arcos trata do protagonista conquistando as pessoas para o lado da ciência. Ele procura salvar a vida da sacerdotisa da vila, que está doente e precisando de um antibiótico, no mundo de pedra onde a medicina estava há anos-luz atrás do que era antes. Todo o arco mostra como eles vão caminhando por diversas áreas distintas até conseguirem um medicamento, desde a fabricação de ferro, vidro, energia elétrica e luz, tendo momentos extremamente simbólicos de como a ciência é importante. Só que ainda assim, existe um segundo lado dessa moeda, que muitas vezes é esquecido: as ciências humanas. Isso ocorre muito porque não é tão visível as ações dessas áreas a curto prazo, pelas pessoas em geral. Mas como eu disse antes, as ciências se completam. Para que uma funcione bem, é necessária a existência da outra. Uma vez que você compreende os comportamentos sociais, escolha qual escala for, desde um psicólogo até um historiador, antropólogo ou sociólogo, é possível não apenas entender seus problemas, como elaborar hipóteses para resolvê-las. No âmbito da psicologia, muitas vezes é inalcançável a cura sem um tratamento com medicamentos, uma ciência humana que precisa do auxílio de uma ciência exata, como a química. E muitas vezes uma aplicação de ciências exatas precisa de um entendimento social. Por exemplo, a existência do SUS, para pessoas que não têm condições de pagar um hospital particular, medicina com o auxílio da sociologia. Em Dr. Stone, a gente tem um breve exemplo disso em um dos meus personagens favoritos, a Sagri Gan. Personagem que aparece com os ideais bem nojentos e egoístas a princípio, mas demonstra a necessidade de entender as pessoas e os meios sociais, ajudando a equipe da ciência a conseguir a confiança dos cidadãos da vila, muitas vezes entendendo seus problemas para resolvê-los e suas qualidades para construir um reino da ciência muito mais eficaz e poderoso. Quando temos os dados e nos unimos com quem tem conhecimento para trabalhar com eles, nos tornamos mais fortes e podemos até chegar a ser invencíveis. Observar a situação que nos atinge hoje é, de certa forma, encarar a briga da ciência contra a ignorância, algo que também é pincelado em Dr. Stone. Em algumas críticas que vi sobre o anime, alguns acharam Tsukasa um vilão meio ruim por ter ideais que, em tese, não fazem sentido, e que fica forçando muito a barra. Talvez por apenas ver o anime se tenha essa percepção, e é realmente idiota querer ter um mundo sem ciência. Só que, onde a gente já viu isso mesmo? Devemos sim voltar à normalidade. Hoje nós temos essa analogia quase perfeita, nosso Ishigami Senko, o Atila Marino, versus o nosso Shishio Tsukasa, o presidente Bolsonaro. De um lado, alguém que trabalha pela ciência e com a ciência, sem esperar absolutamente nada em troca, fazendo um trabalho incrível de conscientização sobre o vírus e as medidas que tomamos e suas respectivas consequências. Do outro, alguém que sempre que pode nega fatos e dados científicos ou seus impactos, que toma medidas que desfavorecem a ciência e a própria educação. Alguns até argumentam que quanto mais conhecimento obtemos, mais triste ficamos. Eu vejo o contrário. Quanto mais conhecimentos obtemos, mais a capacidade para resolver problemas, salvar e melhorar a vida dos outros nós obtemos. E não apenas em ciências, mas em todas as áreas. Se no passado apenas a elite tinha esse poder de conseguir conhecimento, e mesmo assim nós chegamos no hoje com todos os avanços que temos, imagine como seria se todos tivessem a oportunidade de se aprimorar naquilo que quisessem e que possa ajudar a construir um mundo melhor. Alguns batem nas ciências com argumentos de que tudo é um grande plano de pessoas malvadas querendo dominar o mundo, algo que pode até ser tentador a princípio, mas não olham para uma enorme comunidade científica que é precarizada e que dá a vida porque sabem o impacto positivo que de certa forma eles causam. Eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa que recompensasse mais, entretanto continuam em algo que é falso. Chega a ser engraçado quando não é desesperador ver que o governo pensa de forma similar. Não é como se fosse justificável retirar a verba da educação e da pesquisa. Tem 3 governos seguidos que só a reduzem. Agora, o problema só se torna bem maior do que já era. Existem lugares que se pode retirar, como por exemplo o do bolso de políticos, todos os benefícios desnecessários, tendo em vista um salário que passa dos 30 mil por mês, é absurdo. Porque acredito que se fossem retirados todos esses benefícios e ainda assim reduzisse o salário para menos de 10 mil, ainda assim não seria um problema enfrentar uma crise como essa. Afinal, quem precisa desse dinheiro é a ciência. O buraco chega ainda mais fundo quando você percebe que existem pessoas que defendem cegamente esse Tsukasa, chegando a ser contra seus supostos ideais, reproduzindo todo esse tipo de absurdo.
Tão nojento quanto é o trabalho de pessoas que têm o mesmo lado político e, mesmo que sejam contra os absurdos que esse homem propaga, demonstram que têm capacidade para entender a importância das ciências exatas, mas ainda assim desmerecem e vomitam em cima das ciências humanas, seja do lado artístico ou das ciências sociais e dos historiadores. Mesmo que estes tenham um entendimento econômico e entendam que é preciso uma reforma política, em sua ignorância escrota, dividem porcamente em dois lados visões que eles discordam, que é o politicamente correto e o politicamente incorreto. Minimizando problemas graves e estruturais que temos e passando pano para absurdos, trocando e rotulando pessoas que claramente têm um tipo de preconceito racial ou de gênero para pessoas humildes, ou simplesmente rotula como um mimimi. O tipo de pessoa que acredita que feminismo ou racismo estrutural não existem, por muitas vezes se utilizando de exemplos ruins que ocorrem por minorias nestes grupos para definir um argumento de que são apenas bobagens. Alinhado a isso, usam a tática de envenenar o poço para jogar e taxar o lado contrário negativamente, usando os termos desprezíveis atribuídos a pessoas com viés mais à esquerda, só por não entenderem e não compactuarem com o lado. Pelo menos entende minimamente a importância das ciências sociais e humanas, e mesmo que algumas críticas da aplicabilidade de algumas ideias apresentadas pela esquerda façam sentido, não é buscar um diálogo para se resolver por outro meio que seja mais viável. Mas todo o conteúdo e até mesmo a pessoa se torna desprezível aos olhos dessas outras. E não entenda errado, isso também ocorre na contramão. E é bem visível essa característica dos dois grupos, e mesmo que pareça, espera-se que não sejam em maioria. Mas minha crítica aqui está pautada em pessoas anti-ciência e não necessariamente ao lado de esquerda ou direita. Por conta disso tudo, políticos não merecem o título que agora o Átila merece, o de herói. Assim como todos que estão resistindo em suas casas para conseguir alimentar suas famílias. A sociedade largada por um governo que só sabe se moldar às suas próprias ganâncias, os cientistas, médicos, artistas, pais, mães e amigos que estão de certa forma também ajudando na medida do possível. Esses sim são heróis. Aqueles que gozam na cara da racionalidade e que negligenciam sua própria humanidade nos seus egoísmos e ignorâncias não são. Sinto falta de pessoas que de fato entenderam Sócrates no meio da política ou mesmo nas aulas de conversa entre amigos. Pessoas que não conseguem entender sua própria ignorância e jogam suas opiniões não como opiniões, mas como verdade, a qual não vai libertar ninguém, muito pelo contrário, só as prende e destrói. É claro que se aplica à ciência, no final, tudo pode estar errado e ser diferente do que a gente acredita. O falseamento é testar até que esteja errado. Mostrar que está errado é a ciência trabalhando. Mas pelo menos faz de novo, faz direito. Deixando toda essa discussão de lado, caso tenha um tempo livre nessa quarentena, uma super recomendação que também é objeto de referência desse vídeo é Dr. Stone. Me esforcei para não mostrar nenhum spoiler que vá prejudicar a experiência de quem nunca assistiu ou leu a obra. Eu recomendo mais que leia o mangá, porque tem um tempo de exibição mais respeitoso para os personagens e seus feitos. Eles por vezes são caricatos e tem muito alívio cômico durante toda a história, que é bem tranquila e leve. Tirando por uma crítica pessoal que eu tenho com o Boit, que não cansa de hipersexualizar as personagens femininas de modo geral, eu super recomendo. Dá pra rushar e chegar até o capítulo mais recente tranquilamente. A história fica mais rica e tem personagens apaixonantes. Mas isso a gente conversa outro dia. E calma, não entre em pânico. É só 1 milímetro na minha visão pessoal e uma opinião. Os comentários estão habilitados aí embaixo, caso você queira conversar também e levar essa discussão mais adiante. Eu tô super afim de ouvir e falar um pouco mais. Se chegou até aqui, muito obrigado pela atenção e pela paciência. Se achou interessante e quiser ouvir um pouco mais e discutir sobre qualquer outro assunto, se inscreve aí e ajuda com like. E até outro momento.